Muito bem, um dos mergulhos mais agradáveis que se podem fazer no arquipélago dos Açores é de facto no Ilhéu da Praia, na Ilha Graciosa. E porquê o Ilhéu da Praia? Bom, primeiro porque se trata de um mergulho feito no ilhéu, portanto com alguma distância já à terra, algum isolamento, o que dá uma oportunidade para se começar um mergulho em perfeita paz e tranquilidade. Depois existe, no caso do Ilhéu da Praia, uma dialética entre diversos tipos de ecossistemas. Primeiro que tudo, acaba por ser uma zona que está perto de zonas oceânicas com uma profundidade elevada, portanto, mesmo no início do mergulho ou no final dele, podemos ser confrontados com algumas espécies de bom porte, tipo lírios das duas espécies, enxaréus, o que dão sempre um colorido inicial ao final de alguma magnitude ao mergulho que pretendemos efetuar. Depois existe uma componente bastante interessante também de uma zona rochosa a partir da qual podemos seguir como ponto de acompanhamento em relação à descida até às profundidades mais elevadas. No caso do Ilhéu da Praia, quando atingimos as profundidades mais elevadas, iremos encontrar um fundo de areia. No entanto, há certos subilhéus, digamos assim, ou ilhéus secundários em volta do Ilhéu da Praia que também permitem que façamos, na realidade, um mergulho típico de zonas de baixas. Portanto, só nesta primeira aproximação temos um colorido de tipologias de mergulho que se torna extraordinariamente interessante e que só por si já justificaria a imersão. Mas no caso do Ilhéu da Praia existem mais duas componentes extraordinariamente importantes. Primeiro, os chamados corais negros. Os corais negros são autênticas árvores subaquáticas, pertencem ao filo cnidária, não é necessário entrarmos em muitos detalhes específicos, mas de qualquer forma são como que árvores subaquáticas de alguma dimensão, as quais servem de abrigo a diferentes espécies de peixes de pequenas dimensões ou mesmo crustáceos. Portanto, quando vemos uma destas estruturas, aquilo que devemos fazer é parar e ficar a observar com atenção não só pela espectacularidade do organismo em si, mas também pelas espécies que aproveitam aquele local para fazer o seu abrigo e, no fundo, também efetuarem o crescimento. É possível aqui ver pequenas castanhetas, por vezes em grande quantidade. Nas zonas mais profundas em que verificamos a existência destes corais negros, podemos ver também algumas espécies, como por exemplo os espetaculares ântias. Aliás, é um dos pontos altos do mergulho em qualquer local nos Açores, os cardumes de ântias, principalmente os machos, que têm uns tons roseados bastante intensos e depois umas caudas amareladas. O contraste entre estas duas colorações fica realmente muitíssimo interessante e para quem estiver equipado de máquina fotográfica é de aproveitar. Depois, em volta do Ilhéu da Praia, numa localização em que eu não vou dizer, obrigando a quem quiser ver, se faça acompanhar de um guia de turismo subaquático e, aliás, para preservar a integridade daquele local, existe uma zona que é utilizada para a agregação de alguns peixes que se encontram em reprodução. Isto aplica-se ao caso dos badeiros, que numa certa localização, e só nessa localização, agrupam-se em grupos de mais de uma centena de indivíduos. Portanto, de facto, é um sítio em que vale a pena mergulhar, não só pelo aquilo que seria normal encontrar no mergulho dos Açores, mas também pelos fatores extraordinários que tem o Ilhéu da Praia na Ilha Graciosa.